Com as suas mãos levantadas, comece a clamar pela tua família agora. Coloque a tua família no altar de Deus. Aproveite esse culto, esse domingo pela manhã. Coloque a tua família, os teus sonhos familiares, os projetos familiares. Coloque isso tudo diante do Senhor. Coloque isso tudo diante daquele que pode fazer, diante daquele que pode realizar sonhos que parecem mesmo tão distantes, tão grandes, para que Deus faça. Que o Senhor tenha o nosso coração, que o Espírito Santo de Deus possa ter os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, que nós possamos ter discernimento nessa caminhada. Discernimento nessa caminhada. Nessa caminhada não tem a ver com uma habilidade que eu possa ter, mas tem a ver com uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então que nós possamos ouvir a direção clara do Senhor. Nesse caminho, irmãos, muitas vozes vão falar. Nesse caminho, muitas vozes vão falar, mas que a voz do Senhor esteja sobre as muitas vozes. Que a voz do Espírito Santo esteja acima de muitas vozes. Senhor, nós te adoramos aqui nessa manhã. Nós celebramos o teu nome, Jesus. Nós queremos colocar o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente, que eles sejam capturados pelo Senhor. Senhor, que a nossa vida seja capturada pelo Senhor. Jesus, nós não queremos andar distraídos, nós não queremos andar sem foco, nós não queremos, Senhor, andar sem propósito. Nós queremos ouvir a tua voz e estaremos então seguros. Ei! Oh, aleluia! Senhor, nós te adoramos, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. És o Alfa, és o Ômega. És o Alfa e o Ômega. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és. Tu és. És o Alfa e o Ômega. Tu és o princípio e o fim, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua salvação, pelo privilégio de andarmos em comunhão. Você pode abraçar aí 3, 4 pessoas ao teu redor, falar assim: Jesus te ama. Fala assim: Jesus ama ver você no meio da comunhão. Irmão, Jesus ama nos ver na comunhão. Aleluia. Quero aproveitar que você está de pé. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 50. Gênesis capítulo 50. Glória a Deus. Tem um agradecimento aqui. Olha só que coisa linda. Você sabe, irmãos, tem esse papelzinho aqui de oração. Isso aqui é muito precioso, porque às vezes a gente está colocando muita coisa que a gente precisa e a gente deseja e quer que Deus faça. Mas como é bom também a gente colocar no papel um agradecimento ao Senhor do que Ele fez. E aqui estamos agradecendo ao Senhor pelo Maurício Vidal, que os médicos tinham desenganado. Mas aqui está dizendo: eu louvo a Deus pelo grande milagre. Deus é fiel. Deus livrou o Maurício. Você pode celebrar Jesus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda. Gênesis capítulo 50, versículo 19. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém,
Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu suscitarei vocês e os seus filhos. Eu sustentarei, vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Eu quero ler novamente. Então José respondeu, preste atenção: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Obrigado, Jesus, tua palavra está aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida nesse lugar. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos abrindo as escrituras sagradas. Nós damos valor para isso, Jesus. Nós damos valor, porque a Bíblia está aberta diante de nós. É a tua palavra, é a palavra de Deus, é a palavra revelada, é a maior profecia que existe. E nós somos gratos a ti por isso. Em nome de Jesus, quem crê e concorda, diga amém. Você pode sentar glorificando o Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas certamente muitos de nós passamos por algumas situações que desejaram o nosso mal, que tentaram contra os nossos planos, os nossos sonhos. Pessoas que olharam para nós, talvez enciumadas, talvez debaixo de uma inveja, e fizeram algo, manipularam algo para nos atingir. Isso pode acontecer, e infelizmente isso acontece. Mas é interessante que todas as pessoas, e quando a gente olha para a Bíblia, e a gente olha para a nossa vida, e para pessoas que estão ao nosso redor, que temem ao Senhor, todas essas pessoas, mesmo debaixo de um olhar contrário, de uma palavra de maldição, de uma manipulação que fizeram para que você se desse mal, o Senhor de alguma maneira pode, e certamente fez, reverteu o mal em bênção. Tem muita gente que tem testemunho diante de algo que parecia tão difícil, parecia que aquilo ia te arruinar, ia te destruir, o gigante era grande demais. De repente, aquele gigante estava travestido de uma grande oportunidade que Deus tinha no meio daquela situação. Quantas portas se abrem, irmãos? Na verdade, quantas portas a gente detecta, é revelado para nós no meio de situações difíceis. Então a pergunta que o Espírito Santo faz para nós essa manhã: o que você está vivendo é uma ameaça ou é uma oportunidade? O que nós estamos passando é uma ameaça, é um perigo ou é uma oportunidade? Essa história é a história de José do Egito, o grande governador, o menino sonhador. Os irmãos tinham inveja dele, porque ele sonhava com coisas grandes, ele sonhava com coisas maiores. Ele é filho de Jacó com Raquel, é o filho preferido, ele é amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. E devido aos seus sonhos, que eram grandes, os irmãos o invejam e perseguem. Ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele é levado para o Egito, irmãos. Ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. Ele é jogado num buraco antes, depois vai para o Egito, vendido pelos irmãos, vai parar na casa de um homem que é um maioral do Egito. Ele é caluniado dentro da casa de Potifar, porque a mulher de Potifar quer alguma coisa com José, mas ele escapa daquela mulher. Ele vai parar na cadeia. Em nenhum momento você vê esse homem decretando palavras de maldição, dizendo contra os sonhos que Deus deu para ele. Pelo contrário, em todos os processos, foi no buraco, na venda, no Egito, na defamação, na escravidão lá dentro daquela cela, em todos os momentos esse homem se portou como alguém que continuava acreditando não nos sonhos dele, mas nos sonhos que Deus colocou no coração dele. Você entende, irmãos, que tem pessoas que desistem dos sonhos por conta de coisas que estão vivendo e passando.
Mas eu e você precisamos nos agarrar na palavra que um dia nós recebemos. Tem coisas que Deus colocou no seu coração que não são sonhos seus. Tem coisas que Deus colocou no seu coração que são sonhos de Deus para você viver. E nós precisamos ser responsáveis com os sonhos de Deus sobre a nossa vida. É interessante, irmãos, que existe uma oportunidade divina. Quando José está dentro daquela cadeia, ele interpreta o sonho, e ele é elevado. Eu estou resumindo bem aqui a história de José, porque eu sei que você conhece, aleluia, posso ouvir um amém? Amém. Ele é elevado a um posto de governador. Então da cela, ele se torna um governador do Egito. É uma redenção. Ele usou a sua posição para salvar o mundo conhecido daquela época. Deus deu sabedoria e revelação para aquele homem. Faraó tinha o poder, mas José tinha a unção. Faraó tinha a autoridade, mas José tinha a revelação. E acredite, irmãos, tem muita gente que tem poder por aí, mas não consegue mover nada se não houver a revelação do Espírito Santo. O que nós precisamos é da revelação do Espírito Santo, porque por conta da revelação que Deus deu através do sonho, Ele sabe que vem um momento de escassez, que eles precisam se organizar para passar aquele momento de escassez, para que eles saiam lá na frente preparados e prontos como a maior nação do mundo conhecido, porque eles tiveram uma revelação antecipada, e quem se antecipa governa, para passar o momento difícil. José foi o homem que não permitiu que a dor do seu passado cancelasse o propósito do seu futuro. Não, você precisa entender o que eu estou falando. José foi o homem que não permitiu que a dor do seu passado cancelasse o propósito do seu futuro. Você, levanta a tua mão, rocha da manhã. Eu quero declarar: você tem que ser esse homem e essa mulher que não vai permitir que nenhuma dor, que nenhuma perda, que nada que você tenha passado no passado cancele o propósito que Deus tem com o seu futuro. Se você está vivo, tem um propósito para se cumprir ainda na sua vida. Aleluia. Então veja, irmãos, desejaram o mal desse homem, e olha onde ele foi parar. Jogaram ele numa cova, e olha quem ele se tornou. Venderam ele, caluniaram ele. Quem sustentou José foi o Senhor, mas através da postura dele nos momentos difíceis. A postura de continuar acreditando, a postura de não blasfemar contra Deus por conta do que está vivendo. Sabe, irmãos, existe uma pregação por aí. Nós acreditamos na igreja vitoriosa e triunfante do Senhor. Será que tem mais alguém que acredita aqui na igreja vitoriosa e triunfante? Sim. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus nunca prometeu que você não vai passar por processos dolorosos nessa vida. Deus nunca disse que ia te livrar de algumas dores. E aí quando o crente passa por um deserto, reclama, murmura. É a hora da prova. E a gente sempre fala: o cara estuda na faculdade, o cara está lá num curso, ele está estudando o mês inteiro, ele tem oportunidade de perguntar para o professor, e o professor tem a obrigação de responder o questionamento, a dúvida, a pergunta daquele aluno. Mas no dia da prova não tem como responder. Quem responde é o aluno. Então no dia da prova, no dia do deserto, no dia da calúnia, no dia que desejam o teu mal, no dia que te jogam no buraco, responda. Responda da maneira correta. É aí que a fé precisa aparecer, irmãos. É aí que a fé precisa desabrochar. A gente aqui, a gente está num lugar que tem muita luz, porque a igreja do Senhor está reunida. Quando esse culto acabar, cada um de nós, esses pontos de luz, de fogo do Espírito Santo, cada um vai para um endereço. E eu e você temos a função de manter essa chama acesa. E as situações de forma individual e singular vão aparecer diante de nós, e cada um de nós temos problema. Ou será que só eu tenho problema? Irmão, não tem algumas coisas que vêm sobre nós e fala: caramba, puxa, agora pegou. Não sei se eu consigo superar isso. Essa hora é tão importante
Porque existe uma porta de oportunidade para grandes mudanças dentro desse olho de furacão que você está vivendo aí. Aí eu precisava de 232 canelas comigo aqui nessa manhã. Todas as vezes que o povo passou por um apuro, todas as vezes, pastora Cláudia, que o povo estava numa sinuca de bico sem saída, era para que o milagre aparecesse, era para que a mão de Deus acontecesse, era para que o povo clamasse ao Senhor, para que Deus abrisse o mar, para que Deus fizesse coisas maiores. Muitas vezes nós ouvimos, irmãos, tantas coisas. Fique com a voz do Senhor no teu coração. A voz do Senhor é uma voz de encorajamento, é uma voz de livramento, é uma voz de amor e de cuidado sobre a sua vida. Existe um Pai que te ama e está cuidando de você. E nas horas difíceis que você deve passar, passa colado em Jesus. Se aproxima de Deus. Que as nossas lutas e as nossas dificuldades não nos afastem do Senhor, mas nos aproximem de Deus. Quem tem vitória, quem passa e agora tem um testemunho para contar, é aqueles que se aproximam de Deus nas horas difíceis. Então escuta, esses dias eu estava fazendo um aconselhamento e surgiu algo muito interessante, e foi até uma revelação do Espírito Santo. Tem pessoas que conquistam coisas no mundo espiritual. Então a pessoa tinha aquele pecado, deixou de lado aquele pecado. Tinha um tipo de vício, deixou de lado aquele vício. Foi crescendo espiritualmente, foi dando lugar para a voz de Deus, foi limpando a sua vida. Mas aí acontece algo muito difícil. Uma tempestade vem. Você não pode entregar para o inimigo tudo aquilo que você conquistou. Segura firme o que você conquistou até ali. Segura firme. Vai balançar, mas o barco não afunda. A tempestade vem, mas Jesus está no barco, Ele está na popa, aleluia. Segura firme. Fala para quem está do seu lado: segura firme, Canela. Está balançando? Segura firme. Está com medo? Segura firme. Não tenham medo, José disse para os irmãos. Olha o coração do servo de Deus. Eu poderia acabar com a vida de vocês agora, eu poderia retribuir o mal que vocês me fizeram, mas eu não vou pagar o mal com o mal, eu vou pagar o mal com o bem. Eu vou sustentar vocês e os filhos de vocês. Uau, que coisa linda. No mandarim tem uma palavra que chama eiji. Ela é formada por 2 ideogramas, que é perigo e oportunidade. Perigo e oportunidade. Essa palavra eiji. Então não existe oportunidade, guarda isso, divina. Não existe oportunidade divina que não venha acompanhada de um risco. A mesma palavra usada para perigo é usada para oportunidade. No mandarim, a mesma palavra usada para oportunidade é usada para perigo. Toda oportunidade de vida divina acompanha um risco. Repita comigo: toda oportunidade que o Senhor me der vai estar acompanhada de um risco. Sabe por quê? Quem quer ouvir por quê? Porque você vai ter que andar pela fé. A circunstância diz não. Você não tem aonde segurar. E aí é o risco. Você recua ou você avança. Os discípulos em Atos 2 tinham perdido Jesus. Judas tinha morrido. E agora é só eles. O que fazer? Então Pedro, mais velho da turma, se levanta e diz assim: vocês não lembram o que Deus falou no passado através dos profetas? Isso tinha que acontecer. Não vamos voltar para a nossa casa não. Vamos continuar o plano. Ele falou isso antes da vinda do Espírito Santo. Logo depois veio o Espírito Santo. Mas antes da vinda do Espírito Santo, alguém decidiu seguir. Antes de Deus selar, alguém decidiu não parar. Então Deus vê a intenção do coração. Posso contar com Ele. Então agora eu vou fazer o que Ele não pode fazer. Porque já existe uma intenção
a intenção que eu desejo, a intenção para o lugar certo. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Então escute, irmãos, não existe crise humana que não esconda uma porta aberta por Deus. Não existe uma crise humana que não esconda uma porta de oportunidade. Se você vê testemunhos de grandes homens que tiveram sucesso no business, tiveram sucesso no esporte, tiveram sucesso. Lembra do Ronaldo, irmãos? Quando ele fraturou, quando ele arrebentou o joelho? Era o fim. As revistas, os jornais, as notícias, não tem como, saiu para fora a rótula do cara. Todo mundo viu, o mundo viu aquilo, aquela cena. Querido, ele começou um tratamento. E os melhores médicos estavam no Brasil. Só que ele encontrou um médico francês que disse para ele o seguinte: você pode voltar a jogar, você vai precisar depender de Deus e fazer a sua parte. Sabe qual é a sua parte? Você não vai dar entrevista, você não vai estar em festas, você vai se isolar, e você vai fazer a sua fisioterapia em alguns momentos. Então armaram um esquema na cama que ele ficava depois da operação, que ele puxava para esticar a perna. Ele puxava. Ele teve outros tratamentos de fisioterapia, mas o resultado maior foi a vontade dele de superar a cada dia a dor, para que a perna voltasse a esticar. Depois ele é escalado para a Copa 2002. Faz aquela loucura no cabelo, corta lá o Cebolinha. Que coisa ridícula. Que ridículo aquilo. Mas ele marca 2 gols na final, irmão. Tem contrato vitalício com tudo quanto é marca, tudo quanto é festa e comemorações da FIFA, ele tem que estar. Ele é o símbolo. Escute, ele foi um dos maiores artilheiros da seleção brasileira. Ele foi um dos maiores artilheiros por onde ele passou. Ele foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Mas o selo na vida dele foi aquele momento. É nisso que as pessoas se apegam. Ele é um exemplo de superação. Porque quando você passa por algo e sai do outro lado, você sai com autoridade para falar sobre aquilo. Então aproveita o que você está passando. Deixa Deus te tratar. Ouça a voz do Espírito Santo. Fecha a tua boca, você é dono do que cala e escravo do que fala. Fecha a tua boca, não murmura, não reclama, não fala, porque Deus segura firme nas mãos do Senhor, adorando ao Senhor. A adoração mais poderosa, mais genuína, o incenso mais agradável às narinas do Senhor saem de nós quando nós estamos sendo espremidos por alguma situação. Isso mexe com o céu, irmãos. Então a pergunta que define o nosso destino não é o que está acontecendo, mas sim como eu escolho enxergar o que está acontecendo. O que define o seu destino não é, puxa vida, olha o que está acontecendo, isso vai mexer com o meu futuro. Vai sim, mas depende da maneira que você encara o que você está vivendo. Qual é o prisma que você enxerga? Lembra lá de Números capítulo 13? Quando Moisés levanta 12 homens para irem espiar a terra que Deus prometeu para o povo dele, Canaã. Só que tem gigantes na terra, as cidades são fortificadas, e esses 12 homens saem numa missão, entre eles Josué e Caleb. Os 12 homens estão passando como espias, tendo muito cuidado para não serem capturados, para não serem vistos, porque eles estão correndo perigo de morte. Eles estão numa missão para dar um relatório na volta para o povo hebreu. E eles enxergam os gigantes, eles veem as cidades fortificadas, eles trazem um fruto enorme daquela terra, porque a terra que Deus prometeu tem fruto grande, aleluia. E eles voltam
Quando eles voltam, eles são colocados para dar o relatório para o povo. 10 homens dizem o seguinte: a terra é boa. É boa do jeito que Deus falou. Porém, no entanto, mas tem gigantes. As cidades são fortificadas. E nós somos como gafanhotos perto deles. Não foram os gigantes que avistaram os 12 e disseram: vocês são gafanhotos diante de nós. Foram aqueles homens que se sentiram como gafanhotos perto do que viram. Então Josué e Caleb, com uma outra perspectiva da mesma situação, todos passaram pela mesma coisa, todos viram a mesma coisa, a mesma situação, mas o relatório que eles vão dar é completamente diferente. Aquele relatório derrete o coração do povo, esse relatório ergue o povo para se encorajar, para herdar o que Deus tem. Você entendeu que o que sai da tua boca pode levantar alguém ou pode derrubar alguém? O que você está vendo, gigantes? Josué e Caleb disseram: não, é tudo isso, tem gigante, as cidades são fortificadas, mas eia, subamos animosamente. Deus prometeu, Deus vai na frente. Vamos fazer a nossa parte. Irmãos, deixa eu te dizer, a terra de Canaã que Deus te prometeu, ela não está limpinha, pronta, preparada para você chegar. Às vezes ela está suja como um terreno baldio que você vai ter que limpar. Às vezes ela tem gigantes, mas não se veja como um gafanhoto. Se você tem Deus do teu lado, você não é pequeno, você é grande. Se você tem Deus do teu lado, você não é minoria, você é maioria. Se você tem Deus do teu lado, você tem a palavra que garante a tua entrada na promessa de Deus. Será que tem alguém que acredita nisso aqui hoje de manhã? Ô glória! Fala para quem está do seu lado: você não é gafanhoto, você é filho do Deus Altíssimo. Você tem palavra, você é herdeiro das promessas do Senhor. Eu quero declarar para você: alguém disse que você é gafanhoto, alguém disse que você é pequeno, alguém disse que você não é capaz, alguém disse que você tem problemas, mas Deus está olhando para você e dizendo: eu te capacito, eu tenho promessa, eu tenho palavra, eu vou cumprir o que eu prometi. Você não é gafanhoto, você é meu filho amado e tem herança. Oh glória! O que você está vivendo é uma ameaça ou uma oportunidade? Você está enxergando com a lente do medo ou com a lente da fé? Existe um altar de oportunidade em tudo aquilo que a gente passa. Só que você precisa tirar a lente do medo e colocar a lente da fé. Ah, se você pegar isso, meu irmão, tanta coisa vai mudar na tua vida. Tira a lente do medo. Eu tenho medos, irmãos. Quantos medos eu tenho. Mas tem hora que a gente precisa encarar. Não dá para ficar fugindo dos medos. Não dá para ficar recuando toda hora que dá medo. Troca essa lente. Coloca a lente da fé. Quando enfrentamos um contexto difícil, a natureza humana sempre vai focar no perigo. Todas as vezes que você está num contexto difícil, a natureza adâmica, a natureza humana é natural, ela vai focar no perigo. Só que o perigo paralisa. O perigo traz medo. Então, o perigo faz com que a gente olhe as ondas, como Pedro olhou. Quando a Bíblia diz que ele está andando sobre as águas, Jesus falou: vem. Ele sai do barco, ele está andando sobre as águas, mas quando ele olha as ondas, ele teve medo e a seguir diz, começou a afundar. Viu as ondas, veio o medo, começou a afundar. Essa é a sequência, esse é o ciclo. Viu o perigo, teve medo, começa a afundar. Quando você vê o perigo, tira a lente do medo, coloca a lente da fé, antes do medo tomar lugar e você começar a afundar. É aí, ó. Aí está o nó de todo mundo. E Deus está dando uma sabedoria para nós aqui nessa manhã. Então, o medo que paralisa faz a gente olhar para o perigo. Pedro olhou para as ondas
e se esqueceu que ele estava caminhando sobre elas. O medo faz você esquecer do que Deus já está fazendo. O medo faz você esquecer do que Deus já está cumprindo, da onde Deus te tirou, o que Ele já fez. E aí a gente potencializa o medo, o perigo que está à nossa frente, e a gratidão fica tão pequenininha. Irmãos, corações gratos atraem o favor de Deus. Mas alguém com medo, olhando o perigo e as ondas do mar, não vão conseguir ter um coração grato. Agora, a oportunidade, ela mobiliza. Ela nos faz perguntar: o que Deus quer me ensinar a construir através disso que eu estou passando? Esse perigo, Senhor, me dá coragem, eu vou para cima. E o que o Senhor quer me ensinar nesse processo? O que o Senhor quer construir em mim é primeiro em nós, irmãos. Escuta, Deus vai fazer coisas do lado de fora. Deus vai mudar situações ao teu redor. Mas Ele primeiro quer construir você. Nós estamos num processo. Deus quer construir a sua vida. Ora, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Essa irmã de azul aqui, que está com a mão no queixo. Minha irmã, vem aqui, eu preciso orar por você. Queria pedir para uma diaconisa viesse aqui, em nome de Jesus, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Está com medo, preocupado, aflito? Isso atingiu teu coração como uma seta. Mas Deus manda te dizer: essa palavra está vindo para te tirar desse buraco. Você não vai mais enxergar o perigo, você vai enxergar a oportunidade. Você não vai mais enxergar o caos, você vai enxergar o jardim que Deus está preparando no meio disso tudo. Acredite, tem uma porta. Tem uma porta de Deus aberta no meio disso que você está vivendo. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Meu Deus, meu Deus. Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu tenho muita coisa para falar, mas o Espírito Santo parou agora aqui. E o Espírito Santo pergunta: quem entrou aqui nesse ambiente espiritual com medo do perigo que está enfrentando? Fica de pé no seu lugar. Você está preocupado, tem um perigo, eu não sei em que área é. Rapidamente, fique de pé. Você está preocupado, o que você está vendo pode te trazer perdas. O que você está enfrentando pode te trazer problemas. Você está enxergando o perigo. Eu creio, irmãos, nessa palavra, e o que o Espírito Santo ministra no nosso coração é que o Senhor, eu queria pedir para que os pastores, os líderes de link que estão aqui, os presbíteros, vamos nos espalhar na igreja agora e vamos orar rapidamente, impondo as mãos, passando pelos irmãos que estão de pé. Impõe as mãos, declarando coragem, porque eu vejo, irmãos, uma oportunidade no meio desse perigo. Existe uma oportunidade no meio desse risco. Existe uma oportunidade no meio dessa situação. O teu coração está aflito e preocupado, mas o Senhor manda dizer nessa manhã de domingo: eu estou trazendo à tona uma revelação para esse tempo através dessa palavra, porque o medo não vai te parar. Mesmo vendo as ondas, você não temerá e vai continuar andando sobre elas. A oportunidade está no meio desse risco. A porta aberta está no meio dessa tempestade.
A transformação de alguém que você olha e acha que é o fim, está no meio de todo esse vendaval que você está passando. A transformação genuína no coração de alguém está no meio desse fuzuê, desse caos que você está vivendo. Deus está abrindo uma porta de oportunidade no meio desse vale. Deus está abrindo uma porta de oportunidade no meio desse caos. Eu vejo Deus agindo, eu vejo Deus te encorajando. Esse medo será diluído para a glória de Deus. O medo não vai te paralisar, o medo não vai fazer você recuar. Você não vai perder o que já conquistou no Senhor, porque você vai se agarrar na promessa de Deus. Espírito de Deus, flua nesse lugar. Todo medo vai embora. Tentaram o mal contra mim, mas o Senhor, só o Senhor, só Ele pode, transformou em bênção. Meu Deus. Alarabacala sori me dará céu. Oh, recandala sori me calabas. Toca, Senhor. Tira o medo. Faz nós enxergarmos aquilo que não estamos enxergando. Que a nossa fé seja uma fé ativa agora. Que a nossa fé seja uma fé que move. A sua fé, meu irmão, no momento crucial, precisa estar ativa. Não recue. Não libere palavras que são contra o encorajamento que Deus está te dando. Não libere palavras que são contra aquilo que Deus te prometeu. Se agarra no Senhor. Espírito de Deus, flua, Senhor, flua nesse lugar. Erramaiashori bicana lacer. Orequeterebashori bicalabas. Erribianda lavasori bicanta lavas. Tenho autoridade que Jesus me entregou, e nas minhas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, flua Espírito Santo. Chora mais. Que Jesus tramaram o meu mal, mas o Senhor transformou em bênção. Oh glória. Oh. Imbatível, na batalha venceu. Eu sou quem diz que eu sou, e hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que está assentado. Flua Espírito Santo. Flua Espírito Santo. Flua Espírito Santo. Flua Espírito Santo, meu Deus. Meu Deus. Comece a buscar o Senhor no seu lugar. Deus está revestido, irmãos. Eu vejo novas armas, armaduras novas. Eu vejo espadas novas. Deus está revestindo com algo novo o povo dele, para você enfrentar o que é preciso por esses dias. Deus está te dando discernimento. Deus está te dando discernimento. Você vai sair da visão de túnel.
Você vai enxergar o que Deus tem. O medo te deixou numa visão encurtada, mas o Senhor está te liberando. Meu Deus. Flua, Espírito Santo. Esse é o momento. Eu quero que você que está no teu lugar comece a guerrear agora em oração. Comece a guerrear agora em oração. Você que já saiu do barco e estava andando sobre as águas, mas viu as ondas e teve medo, não pare. Oh, Irabacala, Soria Manderes, Ivarasau Eribicante Levache, Oracala Suriandere Barabache, Erabaya Suriandalabache que terabaya. Erramayase Iabarasuri bicantalaba Shoria dalabarase que teraba. Flua, Espírito Santo, flua. Não se disperse agora. Agora é hora de você entrar em oração, meu irmão. Coloque essa situação diante de Deus agora. Eu vejo Deus transformando pessoas que você não pode transformar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Escute, o Senhor me mostra um estádio olímpico. O Senhor me mostra uma prova de salto em distância. E os atletas que estão na vez deles, eles sabem exatamente a distância. Eles não podem pisar naquela linha, porque senão existe uma falta. Então eles calculam os passos à distância. Mas alguns deles, e o Senhor me mostra isso claramente, para calcular os passos novamente, eles vão dar passos para trás. E Deus está dizendo que existem pessoas que estão aqui nessa manhã, que precisam recalcular, para que você dê o maior salto que você já deu. Você precisa recalcular, dando alguns passos para trás. Porque são esses passos para trás, é esse recuo que vai deixar a pista favorável para os seus passos e para o seu salto, diz o Espírito Santo. Existem pessoas que estão aqui, irmãos, que precisam recuar no que fizeram. Talvez você avançou numa bronca com teu filho. Talvez você avançou para que uma venda acontecesse. Talvez você avançou e cavou uma falta para que um relacionamento, para que uma porta se abrisse. Se você está aqui e você reconhece que tem algumas áreas da sua vida que você avançou, e você reconhece que você precisa recuar em algumas delas, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu preciso orar por você, porque você é esse atleta que vai dar o maior salto que você já deu na sua vida.
você vai ser. Sabe, irmãos, quando a gente erra a mão, às vezes na boa intenção, às vezes na boa intenção a gente pesa a mão, a gente erra a mão, a gente erra a dosagem, querendo acertar, a gente erra a dosagem. É exatamente isso que o Espírito Santo está me falando. Isso te prejudicou. Isso fez com que você entrasse em um ciclo que até piorou algumas coisas. Deus está nos dando a oportunidade nessa manhã, irmãos. Existe uma glória de Deus aqui. Deus está nos dando uma oportunidade nessa manhã de dar os passos para trás necessários para que você dê o maior salto da sua vida. Não tenha medo de recalcular a rota. Não tenha medo de recuar em algumas coisas que você já tinha até proposto no teu coração, mas Deus falou: não é assim. Agora não é a hora, não é esse o momento. O momento agora é de dar alguns passos para trás e ver o agir de Deus. O momento agora é de dar alguns passos para trás para enxergar melhor o cenário. O momento agora é de dar alguns passos para trás para que você saiba exatamente a distância do salto. Ei, vamos orar. Comece a orar aí no teu lugar agora. Quero pedir para que os líderes venham aqui. Pastor Felipe também, pastora Cláudia, nos ajudem aqui em oração. Vamos nos impor as mãos. Não tenha medo de recuar. Recuar não é perder. Recuar não é desistir. Recuar não é entregar na mão de uma pessoa, é entregar na mão de Deus. Então de repente não vejo mais minhas faces, eu só vejo a